Graça e paz, queridos. Hoje a gente vai meditar num trecho bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 23. É o nosso texto base. Amém? Então vamos lá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram da idade avançada. Certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e aos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação, ou dependendo da versão, a minha vergonha perante ao povo. Queridos, o tema dessa pregação é: o decreto de vergonha foi rasgado. Nesse contexto, Deus ele fez questão de inspirar homens para registrar o versículo 6. É uma defesa do próprio Deus em relação ao caráter de Isabel e de Zacarias. No versículo 6 vai dizer assim, que Zacarias era sacerdote e Isabel, eles eram irrepreensíveis a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Por que houve esse registro? Esse registro ele tem uma intenção. Por causa do livro de Deuteronômio 7, dos versículos 12 a 14, e eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Eles vão dizer o seguinte: o título na minha Bíblia está assim: as bênçãos da obediência. Ele diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, aguardarem, cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele o amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Então vamos lá. Baseado nessa passagem de Deuteronômio, tinha filho quem era obediente a Deus. E quem era obediente a Deus estava abençoado. Infelizmente, todos aqueles que passavam pela esterilidade, e não é só o caso de Isabel,
mas a gente também pode falar aí de Ruth, que era estéril e era viúva. A gente pode falar de Raquel, a gente pode falar da própria Ana, né, que gerou Samuel. E existem outras mulheres na Bíblia que passaram pela esterilidade. Bom, vamos entender o contexto da época. Ser estéril naquela época significava que havia uma desconfiança, vamos dizer assim, daquela liderança daquela sinagoga, ou mesmo nos arredores onde eles viviam, da própria população judaica, em que aquilo que eles estavam passando seria fruto de pecado, ou melhor, fruto de pecado oculto, ou seria uma maldição familiar, ou seja, alguém da ascendência deles fez algo que desobedeceu a Deus seriamente, e isso fez com que gerasse uma maldição hereditária. Bom, eu estou falando de questionamentos, de julgamentos, de raciocínios humanos que tentam justificar a esterilidade de Isabel. Só que, quando eles passam por esse tipo de contexto, eles estão sendo julgados de uma maneira injusta. Eles estão sendo, vamos dizer assim, alvo de alguns questionamentos. Talvez não falassem isso diretamente para eles, cara a cara. Mas sabe quando tem um ponto de interrogação em relação, será que Deus é com eles mesmo? Será que não tem nenhum pecado oculto aí não? Porque, olha, Deuteronômio está dizendo assim, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa debaixo do pano aí. Eu sei que Zacarias, o serviço na casa do Senhor que ele faz é com excelência e irrepreensível, mas sei lá, não sei não. E aí, a gente sabe que ter filhos na cultura judaica era um status social. E só que ninguém estava entendendo que esse tempo de demora, na verdade, era um processo com Deus. Processo com Deus, quando a gente vê do latim, proceder, é um sistema, é um método. Quando a gente vai para a parte jurídica, o processo jurídico é uma forma sistemática de proceder, um exercício válido de poder para que o juiz venha regular jurisdição para proferir decisões sobre o direito acerca de uma pessoa ou propriedade. Então, peraí, vamos trabalhar nessas duas perspectivas. O tempo de Deus até Isabel engravidar foi um método divino, foi uma maneira de Deus agir, foi a forma sistemática de Deus trabalhar com esse casal, até decidir o direito de ter filhos ou sobre a vida de Isabel e Zacarias para conceder aquilo que havia sido pedido. Deixa eu contar um segredo para vocês. Enquanto Zacarias esperava e ele chega na velhice, ele não deixou de servir a Deus com excelência. Possivelmente ele foi alvo de críticas impiedosas, de julgamentos desnecessários, de questionamentos injustos, mas isso não fez com que ele deixasse de ministrar a casa de Deus com excelência. Zacarias mostra que ele não perdeu o foco. Zacarias, ele nos dá um exemplo para hoje, em que independente daquilo que possa estar vinculando contra você, daquilo que possa estar de alguma forma sendo um motivo de questionamento sobre a sua vida, sobre o seu caráter, né, ou sua dignidade, existe um Deus que visita você enquanto você está sendo fiel à sua casa. Zacarias estava cumprindo uma escala do sacerdócio para oferecer incenso. Incenso, a gente sabe, quando a gente estuda os tipos dos tabernáculos, a gente sabe que o incenso, na verdade, é oração, é intercessão pelo povo. Quem disse que quando você está orando na casa do Senhor, quando você está intercedendo pelas causas de Deus, você não está sendo visto por Deus? Sabe, irmãos, a gente tem a nossa vida como se fosse às vezes uma rotina. Só que Deus visita a rotina de Zacarias. Deus decide surpreender Zacarias num dia que a gente pode dizer normal como qualquer outro. Aquilo que eu sempre fiz na casa do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel vai dar a boa notícia para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus permitiu esse tempo de vergonha na vida de Zacarias e de Isabel. Talvez Ele esteja permitindo esse tempo também na sua vida.
Porque Deus, ele forjou uma vida de oração, a paciência, a humildade, porque a gente tem que ser humilde para a gente não querer se auto-justificar, porque o justo não se justifica. E a humildade muitas vezes está como Jesus se apresentou na cruz, como ovelha muda para o matadouro, né? Foi trabalhada a excelência ao serviço do Senhor, a fidelidade ao Senhor, né? E isso fez com que num determinado tempo, num calendário de Deus, onde a gente diz que é o tempo de Deus, que é o Kairos, existe um tempo do céu que sincroniza com o tempo da terra, onde Deus manda um mensageiro dizer sobre aquilo que o juiz decretou. Lembra quando a gente falou sobre a noção de processo jurídico? Pois é. Eles estavam diante de uma injustiça, de uma desconfiança injusta. Ainda que a Bíblia não declare isso, esse era o pensamento do judeu. Tanto que em outra passagem, quando Jesus faz um milagre a um menino, aí pergunta assim, quem pecou, o menino ou os pais? Então, se é doença, se é uma deficiência física, se é uma esterilidade, alguém pecou aí. Alguém está escondendo o pecado aí. Tem maldição nessa família. Deixa eu te dizer uma coisa hoje para você. Todo decreto de vergonha que foi lançado pelo inimigo contra a sua vida está sendo rasgado hoje. Porque esse Deus que visitou Zacarias é o Deus que visita você hoje. Quando você estiver vendo esse vídeo, você tome posse desta palavra. O Deus que visita aquele que é fiel ao serviço de Deus para conceder os seus sonhos. Para tirar a capa da vergonha, da indignidade, para conceder o que a gente diz e fazer justiça aos seus. Então, queridos, demorou muito, não demorou? Mas o filho de Isabel e Zacarias foi João. Sabe, irmãos, foi o próprio Deus que nomeou João. Foi Deus que escolheu o nome dele. Olha o propósito, olha o tamanho da promessa. A sua promessa, ela já tem um nome dado por Deus. E essa promessa, ela já tem um propósito. Ele vai dizer, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, ele vai fazer com que aqueles que se afastaram, né, venham voltar para o caminho, venham se arrepender. Então ele está dizendo que João tinha uma missão muito específica, que era preparar o caminho do Senhor. O discurso de João era, arrependei-vos e chegar do reino dos céus. Então por que demora? Porque aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida não é algo simples, porque Deus não trabalha com qualquer coisinha. Tudo que Deus faz para interferir na sua vida e na terra tem um propósito. Então, queridos, sejam fiéis a Deus, vale a pena. Cumpra a sua escala de serviço na sua igreja. Está servindo ao Senhor, está participando de algum ministério, faça com excelência. Tenha uma vida de oração, interceda pelo povo como Zacarias fazia. Aí, eu estou falando com o intercessor, você que faz parte de mesa de consagração, você que de repente é líder do ministério da intercessão, ou é um intercessor dentro da sua igreja. Deus pode te surpreender num dia onde aparentemente aos seus olhos pode ser um dia comum. Pode ser justamente neste dia que Deus vai mandar um anjo a seu favor para anunciar o seu veredicto de vitória, transformando a sua vergonha em dupla honra. Amém? Que Deus te abençoe e que você receba esta palavra. Que tudo aquilo que você não fez, mas que possivelmente possa haver uma desconfiança sobre você, que você venha encontrar forças nesta palavra, porque Ele é um Deus que te justifica, é um Deus que te tira dessa situação onde você não pode sair no seu braço, na sua força, onde você não tem como se justificar. Mas o Senhor é o Senhor que prepara um cenário e prepara o mundo espiritual para te honrar, te abençoar e te tirar da indignidade e da vergonha que Satanás quis colocar sobre você e sobre a sua casa. Amém? Receba essa palavra de vitória em o nome de Jesus. Graça e paz.